Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, a indicação de um novo ministro para o Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski se aposenta agora em maio, ao completar os 75 anos, e vai ser substituído por alguém indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E neste processo já há uma lista de candidatos para a vaga, ou de autocandidatos. São pessoas que procuram, geralmente, a imprensa para plantarem os seus nomes como possíveis supremáveis e, com isso, ganhar algum tipo de notoriedade, importância e um certo dinheiro também, quem sabe. Alguns deles não teriam a mínima chance de serem indicados para o tribunal, como nós sabemos, mas eles se aproveitam um pouco da sede da imprensa pela publicação de nomes, de antecipação de quadros e também da falta de conhecimento de alguns sobre eles para aparecerem aí nos jornais como supremáveis. E lá na frente vão dizer que foram cotados para o Supremo, quando isso, na verdade, não é muito preciso. Mas quais os critérios que o presidente Lula vai seguir na escolha desse candidato para a vaga de Lewandowski? E o que nós aqui achamos que seria mais adequado para o Supremo neste momento histórico? O tribunal sai de 4 anos de governo Bolsonaro, de um processo crescente de desconfiança, inclusive insuflado pelo presidente da República, mas também com a opinião pública olhando o tribunal de forma mais crítica do que antes. E que tipo de ministro seria ideal para uma vaga em um momento como este? Essas perguntas nós vamos fazer e tentar responder de alguma forma aqui, neste episódio do Sem Precedentes, com o nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG e da Central European University, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Diego Werneck, do INSPER. É claro, nós também vamos falar de alguns nomes, poucos nomes, que são realmente potenciais candidatos ao Supremo, e vamos ver o que muda no STF com a saída de Lewandowski e com a chegada desse novo integrante do Supremo. Diego, eu quero começar fazendo uma pergunta bastante aberta para você, uma pergunta que eu fiz agora nesse texto de abertura. O que o Supremo precisa num momento como esse? Que tipo de perfil você acha que o presidente deveria escolher, ou que seria melhor para o Supremo num momento como esse? Não vamos aqui tentar ensinar o presidente da República a escolher o seu candidato, mas na nossa visão, na sua visão, qual seria esse perfil ideal? Bom, Felipe, para começar, é importante você ter feito essa distinção, porque, evidentemente, a resposta não pode ser o que for melhor para o presidente, né? Se fosse assim, não precisava ter conversa, né? O presidente sabe o que é melhor para ele, faz o que é melhor para ele livremente. Então, evidentemente, como você colocou, a discussão não pode se resumir a isso. E é estranho, porque, na verdade, isso não é uma conversa nova. Não é o governo Bolsonaro que vai fazer a gente agora pensar em coisas diferentes do que já se falava há uma década no Brasil, né? O Supremo passou por esse processo, como você descreveu, exibindo e acelerando problemas que já existiam antes, né? Então, que se tornaram, em algum momento, até vantagens, né, para o tribunal poder enfrentar o que foi o governo Bolsonaro. Então, uma extrema flexibilidade de sua pauta, por exemplo, né? A discricionariedade de estabelecer o que julgar, a hora que quiser julgar, né, com critérios que hoje no Brasil impossível que não sejam, no mínimo, suspeitos de ter sido resultado de um cálculo político do tribunal, né, quando julgar certos temas. Esses são problemas antigos, né? Então, ministros que falam fora dos autos, porque veja, para além das decisões, o Supremo teve um problema. As decisões são a parte difícil, porque é controverso, sempre vai ter críticas de que o tribunal errou, de que o tribunal foi político, e instituições poderosas que resolvem conflitos importantes sempre vão estar sujeitos a essa crítica. Isso é o difícil. O problema é que a gente, tradicionalmente, tinha ministros do Supremo que erram no fácil, que é como adotar um comportamento que não vai estimular essas críticas de politização, né? Então, o Supremo não tem nenhuma novidade aí. A gente deveria ter um ministro que não vai errar no fácil. Então, um ministro que não vai aumentar a politização do tribunal, ministro que não vai ser facilmente associado com atores políticos, inclusive os que o indicaram. Isso é fundamental, né? E não é ingenuidade pedir isso, porque se você não acredita nisso, o que você acha que é um tribunal? Né? O que você acha que é o mais alto tribunal do país, se não é uma instituição que deveria minimamente resolver conflitos dos quais não é parte, conflitos dos outros, né?
aplicar regras que outros criaram para resolver conflitos que outros criaram. Se você não acredita nisso, realmente fica difícil ter uma conversa sobre o que deveria ser um Supremo que funciona bem. Mas se a conversa é essa, acho que esse me parece um primeiro ponto de partida. Muito antes do governo Bolsonaro, o Supremo tinha ministros que, por seu comportamento, tem ministros ainda, né, mas já quando começavam a fazer isso antes, estimulavam essa leitura de politização, não eram partes distantes desses conflitos. Então, eu acho que o primeiro critério que eu colocaria seria esse, né? Uma indicação que, pelo seu sentido público, por quem é a pessoa, não vai alimentar essa ideia de que, citando as problemáticas, porém realistas nesse sentido, né, para quem curte realismo nas indicações, do Bolsonaro, eu tenho 10% de mim no Supremo, se referindo a Cássio Nunes Marques. É isso que a gente quer? Que agora o Lula possa dizer, vou colocar mais 10% de mim no Supremo? Acho que não deveria ser esse o critério, e eu acho que é importante pensar o contrário desse critério, né? Uma indicação que vai reforçar a ideia de que o tribunal não é parte desses conflitos de Brasília. Engraçado, Diego, que a gente vê um apelo, na verdade, de certo realismo de algumas pessoas, de que o presidente deveria indicar alguém da sua confiança pessoal. E uma coisa, obviamente, confiança o presidente tem que ter ao indicar uma pessoa, confiança de que vai ser um bom ministro. Mas eu digo confiança pessoal, que é meio que se cobra do presidente Lula, ou se acha normal, que o critério agora seja esse. Se Bolsonaro fez, ele deveria também fazer. E isso só vai aprofundar o que você está mencionando, né? Essa desconfiança. Dúvida. E você, na nossa conversa anterior, você lembrou o episódio também da tubaína, né? Então, como pode o Bolsonaro falou, não, tem que ser alguém que tome tubaína comigo. Quando ele fala isso é escandaloso, né? E como, de repente, agora isso não pode se tornar normal, né? Não estou dizendo que a única maneira de você defender o que é um candidato da confiança, você pode confiar nas crenças da pessoa, você pode confiar no profissionalismo, você conhece a capacidade da pessoa de resistir a críticas, enfim, mas se for alguém que senta para tomar tubaína com você, aí, né, acho que esse não é um critério relevante. Necessário. Acho que é um critério desnecessário e ruim para o tribunal. Antes de chamar a Juliana, só um comentário aqui. Também, eu não sei se foi algo que começou necessariamente com o Bolsonaro. Bolsonaro verbalizou isso de forma muito clara. Sim. Mas a gente já viu outros presidentes também fazendo isso, e isso vem desde Fernando Henrique, pelo menos, ou mais. A gente tem, desde a primeira indicação, as primeiras indicações para o Supremo Tribunal Federal incluíram ministros do Executivo também. Então, essa é um pouco da história do tribunal, de ter alguém lá dentro em que o presidente confiasse pessoalmente, fosse quase um longa-manos do presidente, mas não dá para ser assim. Com certeza, por isso, e é um pouco inevitável que sejam pessoas que têm uma trajetória próxima do presidente. Acho que isso não também assim uma proibição, né? Você não pode indicar alguém com quem você tem uma trajetória. A questão é que a biografia da pessoa tem que sustentar a indicação em seus próprios termos. Acho que eu só colocaria isso e aí abro para os meus colegas, que já falei demais aqui. Vamos chamar a Juliana para esse debate também? Juliana, essa é um pouco da pergunta. Você, presidente da República, o que você buscaria num candidato para este momento histórico do Supremo? Claro, não estou te pedindo para fazer a realpolitik sendo presidente da República, eu vou procurar alguém que resolva meus problemas. Mas não, você é uma presidente que não precisa governar. Que tipo de perfil você escolhe? Sou eu que estou aqui gravando o podcast e não preciso governar, né? Então posso fazer a minha indicação. Não, eu estava pensando aqui, eu concordo com o Diego com relação à questão de legitimidade e reputação, né? Uma pessoa que tenha essa preocupação institucional, porque senão a gente viu isso acontecer, o tribunal fica muito fragilizado e a própria existência do tribunal ela fica em questão, né? Se o tribunal se comporta exatamente igual aos atores da política, então para que um tribunal de gente que não é eleita, né? Mas talvez o que eu imaginasse é que essa legitimidade, essa reputação, uma coisa que me preocuparia, né, nessa indicação, é que tem a ver com uma abordagem que tem uma preocupação com a justificação, né, com a justificação das decisões. Então, seja enfrentando os argumentos contrários, seja dando abertura para os diferentes argumentos, então dando uma ideia de pluralidade de vozes, e acho que isso pode também estar ligado ao elemento que acho que a gente vai poder falar depois,
de diversidade, né? Diversidade de perspectivas, diversidade de experiências, de forma que isso se reflita numa abordagem mais complexa, às vezes, sobre os casos que chegam no Supremo, né? E tem a ver um pouco com argumentos jurídicos, com uma complexidade das questões que estão colocadas, mas também uma certa conexão com a realidade, né? O que acontece na verdade, ou as decisões elas podem ser dadas sem que a realidade das coisas seja levada em conta, ou que aquilo que são fatos que estão sendo apontados por quem está argumentando sejam totalmente desconsiderados. Eu estou falando isso aqui porque na semana passada e nas anteriores a gente falou um pouco sobre o julgamento que andou mais um pouquinho, né, mas que está andando, que é sobre a questão da justiça militar, e a gente comentou isso, né? Os argumentos pareciam um pouco descolados da realidade concreta das coisas. Então, eu teria essa preocupação, né? Uma legitimidade, alguém que estivesse preocupado com legitimidade e legitimidade relacionada à justificativa, ao embasamento das decisões que de fato levasse a sério os argumentos que estão colocados, as questões que estão colocadas de uma maneira complexa, tanto em termos do direito quanto da realidade. Tomás, você, que preocupação você acha que nós deveríamos ter, ou melhor dizendo, olhando o ser e o dever ser, né? O que de fato vai acontecer e o que a gente esperaria, você olhando para o Supremo, o que você preencheria nessa vaga? Quais os valores que deveriam estar em jogo e a gente discutindo aqui? Olá, Recondo, Diego, Juliana. A gente tem uma grande sintonia aqui entre a gente em diversos desses temas, né? Eu acho que eu chamaria a atenção, começaria chamando a atenção para o seguinte: se é verdade que tem alguns elementos que seriam importantes na nomeação de uma pessoa para o Supremo agora, de uma vaga, ou de 2, ou de 3, potencialmente, durante esses 4 anos, já que se fala às vezes de 3, também é importante dizer que o Supremo tem problemas que são estruturais, que tem a ver com desenho, tem a ver com reputação, tem a ver com percepção pública, tem a ver com diversos elementos, que não vão ser resolvidos com uma nomeação ou mesmo 3. Né? Que você vai nomear uma pessoa e pronto. Né? Vai ser nítida a melhora do Supremo. Né? O Supremo, inclusive, tem a peculiaridade de que, às vezes, você até nomeia uma pessoa que poderia melhorar o tribunal, mas, em vez da pessoa melhorar o tribunal piora a pessoa. Isso pode acontecer, né? Como são esse tipo de instituições. Então, assim, mesmo que você nomeie o seu candidato ideal, sua candidata ideal, pode ser que daqui 3, 4 anos você fale, nossa, fulano mudou. Ou a pessoa não conseguiu fazer o que você imaginava, ou pior, ela agora é parte do problema de uma maneira que você não imaginava que ela seria. Então tem um pouco que, para entender o Supremo, também tem que entender que tem essas dificuldades. Dito isso, o que eu acho que eu quero separar aqui 2 coisas. Um a Juliana já mencionou a questão de diversidade no Supremo. É um absurdo que o Supremo não tenha mais ministros na sua história e na sua composição atual que sejam pessoas negras, que sejam mulheres, né, que sejam representantes, né, de outros grupos, né, étnicos ou identitários brasileiros que não estão representados no Supremo. Né, falar de povos originários, enfim, a gente não tem uma representação disso. Acho que eu não quero entrar agora nisso, a gente talvez ainda fale disso, eu quero dizer só o seguinte: tudo que eu falar aqui que tem a ver com outras características, idealmente seria possível encontrar uma mulher negra, ou indígena, ou um homem negro, que tivesse essas características. Então, assim, isso não significa que eu estou querendo dizer, vamos falar neutramente sobre isso, representação não é importante. Eu só considero o seguinte: no mundo ideal, né, assim, tem 2 questões diferentes. Primeiro, é possível, existem certamente mulheres e homens negros no Brasil hoje que preenchem categorias. Se as pessoas em posição de poder não sabem quem elas são ou não são próximas a elas, é um outro problema que a gente tem. Então, se não existe ninguém com essas características, que seja uma mulher negra, que seja um homem negro, que o Lula conheça, ou que os ministros do Lula conheçam, ou que a maioria deles, ou que os senadores conheçam, ou que os próprios ministros do Supremo conheçam, isso é um outro tipo de problema. É um problema, né? Um problema de racismo estrutural que a gente tem. Então, não precisa entrar nesse elemento. Então, dito isso, o que me chama a atenção? Que a gente não está falando de algumas coisas, eu queria só chamar a atenção para isso. Em outros momentos de nomeação, a gente sempre falava, região aparecia muito, né? Tem muito
ministro de São Paulo, tem muito ministro do Rio de Janeiro, isso não parece estar aparecendo da mesma maneira agora. Eu acho que tem uma demanda para que seja nomeado, talvez, nomeando assim, menciona-se às vezes, ouve-se às vezes que seria importante ser alguém do Nordeste, dado, né, inclusive a falta de representatividade, mas também a importância, né, para o país, para o tamanho da população, inclusive para a eleição do Lula. Também uma questão de área, né? A gente não tem ouvido tanto. Precisaria ser alguém que se fosse ou juiz ou que fosse um promotor, né? Um promotor, acho que não tenho visto nenhuma demanda em relação a isso. Às vezes o que se menciona talvez um advogado penalista, né? Dentro dessa lógica do garantismo, por conta da Lava Jato. Então né, as pessoas que acham que são críticos da Lava Jato talvez defendam um garantista, e ao defender um garantista acabam talvez querendo que fosse um penalista ou algo do tipo. Ou juízes, né? Essa fixação que se tinha por juízes, a gente não tem ouvido isso dessa vez. Não parece, isso não está no radar, né? Como as pessoas, acho não que as pessoas não achem importante, mas parece que as próprias pessoas percebem que isso não vai ter eco. Então elas não, argumentos que não parecem que vão ter eco, as pessoas não estão sendo destacados. Por que eu estou mencionando isso? Porque eu acho interessante a gente ter em mente algo que não está aparecendo, que na parte substantiva, que o ministro Lewandowski é um dos poucos ministros do Supremo hoje que votava, às vezes, em temas de direito trabalhista de uma maneira protetiva desses direitos. E de maneira, inclusive, com frequência, quem é mais consistente nisso, na verdade, são o ministro Fachin e a ministra Rosa, que também vai sair a ministra Rosa. Então, me surpreende. A gente tem um partido trabalhista no poder, um líder sindical no poder, o Lula no poder. A gente tem uma perspectiva de quem olha para o futuro da nossa economia, de pensar que precarização, fragilização de direitos trabalhistas, fragilização de garantias previdenciárias, todas essas coisas estão no radar de qualquer pessoa que olha o que vai acontecer no Brasil e no mundo na próxima década, nas próximas décadas, e é interessante que não está no radar, que seja alguém com essa perspectiva. Né? O progressismo parece que, como você falou, o Supremo foi tão marcado pela Lava Jato que o progressismo, para alguns hoje, é marcado pelo garantismo e não garantismo penal, né? E não por outros temas relevantes, como, por exemplo, questões de direitos trabalhistas, que me parece ser fundamental para o país, fundamental para a nossa Constituição, e, de novo, eu acho curioso, né? Um líder sindical no poder, isso não aparece. Né? Não que seja novidade, tá? Nas nomeações do Lula e da Dilma no passado, também não apareceram sistematicamente. A gente poderia dizer que a ministra Rosa Weber talvez seja a única ministra, e talvez o ministro Fachin sejam, de fato, os únicos ministros que tinham, em alguma medida, esse perfil. Então, são excepcionais, né, na composição do Supremo. Então, dito isso, eu acho que isso que eu queria chamar a atenção, né, sobre o que não está aparecendo, sobre a questão substantiva, chamar a atenção do fato de que trabalhismo, posição em relação a direitos previdenciários, posições em relação a isso não está aparecendo, e daí eu deixei por último, talvez fosse o central, mas porque eu acho que a Juliana e o Diego já falaram, eu só vou falar que eu concordo. Na parte institucional, né, de alguém que tenha uma visão sobre o Supremo, que enxergue o Supremo como um tribunal, que entenda que o Supremo não é um espaço, né, em que você vai conseguir né, um trampolim, digamos, para você maximizar suas idiosincrasias, onde você vai conseguir realizar, né, as suas preferências de maneira individual, né, o quanto o tribunal precisa, na verdade, de pessoas que levem a sério o fato de que existe uma Constituição, de que a Constituição é um documento político, de que a Constituição, por ser um documento político, ela tem uma parte que é produto das lutas políticas vencidas e perdidas, né? E que o Supremo participa da atualização dessas disputas, as disputas acontecem no Supremo, mas que também tem coisas que estão na Constituição porque são produto de decisões políticas majoritárias que estiveram na Constituinte ou que estiveram em emendas constitucionais. A gente tem que levar isso a sério, né? E eu acho que alguém que tem essa visão, que leve a sério, digamos, a normatividade da Constituição, não só como retórica, que leve a sério a institucionalidade do Supremo, o fato de que o Supremo é um tribunal e que, por ser um tribunal, a ideia de que as decisões têm que ser produtos de uma colegialidade e que os argumentos são levados a sérios, o diálogo do tribunal com seus próprios precedentes é relevante, por exemplo, uma das coisas que é difícil, independentemente da posição pessoal e ou jurídica de cada um sobre prisão em segunda instância, não tem nenhuma dúvida de que uma das coisas que afetou profundamente a reputação do Supremo é essa oscilação entre possibilidade de constitucionalidade e não constitucionalidade de prisão em segunda instância nos últimos anos. Um tribunal que muda de posição conforme muda a conjuntura, conforme muda a composição, isso passa uma imagem muito negativa para a população. E daí talvez seja, eu acho que o grande desafio, eu vou terminar com isso, que é
é difícil imaginar que o Supremo vai melhorar. Porque parece que as pessoas que não... ou perderam o pudor, que já pensavam isso, ou perderam a inocência em relação ao Supremo. Né? Então, se você encara o Supremo como sendo um espaço, como você disse, onde eu vou colocar alguém que toma tubaína comigo, e alguém concorda comigo, e é isso que vai ser o tribunal, é difícil você exigir das pessoas que elas vão ser as pessoas que não vão fazer isso. Porque é isso que o Supremo precisa. O Supremo precisa de, consistentemente, por alguns anos, que não sejam nomeadas pessoas do time da tubaína, e sim pessoas do time da institucionalidade. E se a gente tiver isso por algum tempo, talvez o tribunal melhore. Né? Mas como é que a gente vai exigir de um ator político que olha para o tribunal hoje que essa pessoa vai fazer isso? Né? Tem um elemento aí que é quase de teoria dos jogos. Né? Quais são os incentivos para essa pessoa fazer isso quando ela não tem nenhuma garantia de que os outros atores políticos que vão seguir depois dele vão fazer a mesma coisa? Não dá para você querer jogar um jogo em que só você vai prezar para a institucionalidade. Isso não é justificação, isso é explicação. Tem uma diferença. Eu não estou justificando que as pessoas façam isso. Mas eu acho que esse é o desafio do Supremo. A gente está exigindo que os atores políticos tenham diante do Supremo um grau de institucionalidade, um grau de estatismo, digamos assim, se comportem como estadistas, olhem para o futuro, olhem para a Constituição, de uma maneira que é difícil você exigir que a pessoa seja a única que vai fazer isso nesse jogo, né? O inocente, parece até uma inocência de quem vai fazer isso, e quando próprios ministros do Supremo, alguns deles, às vezes, não fazem isso, não tem uma postura que faz com que o tribunal seja percebido dessa maneira. Então, realmente, eu acho que esse talvez seja a tragédia do Supremo hoje. O que o Supremo precisa, talvez seja difícil a gente imaginar que atores políticos deem ao tribunal o que ele precisa, em parte por culpa do próprio tribunal. Mas, Tomás, eu fico só numa dúvida, e aqui eu vi que o Diego também levantou a mão, a Juliana também vai voltar aqui, mas eu também fico numa dúvida de aprendizado do próprio presidente. O presidente fez indicações no seu primeiro e segundo mandato, ele vem dizendo que não errou, que votaram coisas importantes, mas a gente sabe do arrependimento dele em relação a algumas indicações e ele nunca escondeu isso. Eu fico pensando também se esse perfil pessoal, por mais que se diga, é da confiança pessoal dele, ele já indicou gente da confiança pessoal dele e deu errado para alguns planos que eram muito caros para governo. E o governo Lula não vai ter problema de governabilidade dentro do Supremo. Até porque nós viemos de 4 anos de Bolsonaro e de uma guerra permanente com o tribunal vai entregar o que for importante para a governabilidade, vai entregar. E isso não é simplesmente dizer que vai fazer o que o Lula quiser, não é isso. Mas ele vai entregar a governabilidade. E o presidente, como eu disse, já indicou pessoas que ele confiava pessoalmente que iriam numa direção, mas que não tinham as características, talvez, necessárias para fazer isso que vocês três mencionaram, ter essa disposição para serem juízes acima de tudo. Então eu fico na dúvida se também o presidente não aprendeu com isso. Eu até ouvindo alguns auxiliares do presidente, diria o seguinte, me parece que o presidente Lula está hoje mais para indicar como Dilma Rousseff indicava do que como o Lula do primeiro mandato. Quando a Dilma indicou Theory, Rosa e Barroso, de olho em alguns valores. Fux é uma indicação que foge um pouco, ela mesma disse que ela não pegou essa indicação do começo ao fim. Mas essas indicações têm uma característica diferente, uma característica própria. E me parece que o Lula está mais para indicar alguém assim, porque aprendeu algumas lições, do que simplesmente o tubaína. E eu lembro de um ministro do passado, o ministro Otávio Galotti, uma vez comentou comigo, no passado, mais distante, presidentes indicavam nomes que consideravam bons. Claro que pode ter um pouco de romantismo nessa visão dele, porque também tinha muita gente do círculo íntimo do presidente. Mas ele disse, é natural, diante do que o Supremo virou, que o presidente procure alguém que não vai passar a perna no governo. Então, isso entrou meio no imaginário. O presidente Fernando Henrique indicou gente muito próxima a ele. Indicou o seu ministro da Justiça, indicou o seu advogado-geral da União. Lula também fez isso. Dilma não fez necessariamente. Michel Temer fez, indicou o seu ministro da Justiça num momento delicado. E o ministro Alexandre está aí. E o presidente Bolsonaro indicou os seus 10%, né, como ele diz.
Então não é uma coisa necessariamente nova, mas eu fico nessa dúvida se o presidente também não está calejado diante disso. Vou indicar alguém que parece que vai ser da confiança, quando não necessariamente tem a característica de resistir, por exemplo, à opinião pública, que é algo que parece caro para ele. Juliana. Eu acho esse ponto super importante, Recondo, mas eu acho que se relaciona com aquilo que a gente falava antes, né? Qual é a definição da confiança? Não passar a perna, eu acho que é uma definição razoável, né? E acho que esse aprendizado, acho que tem a ver com o que se busca no candidato, né? Mas também imagino eu, e não sei na verdade, mas imagino eu também pessoas que já tenham provado essas qualidades que se busca, né? Seja confiança entendida como não passar a perna, ou competência, ou uma certa postura, né? Não pessoas que necessariamente se acredita que terão aquela postura sem que aquilo tenha sido colocado à prova antes. Acho que esse seria um aprendizado também desse processo que eu acho que é importante. Eu só queria voltar um pouquinho no ponto do Tomás, ele falou da questão trabalhista, acho que isso é crucial. Eu tentei um pouco indicar isso quando eu estava falando daquela questão da realidade. Eu acho que esse é um excelente exemplo, né? Porque nas discussões sobre direito trabalhista no Supremo, a gente viu, por exemplo, dados que são totalmente não acurados, não verdadeiros sendo utilizados, né? E acho que esse é um elemento importante também com relação a essa perspectiva, né? De levar a sério a justificativa e os argumentos e o próprio projeto da Constituição de 88, incluído aí o texto constitucional, né? Que claro, a gente vê essa discussão na prisão em segunda instância, mas em outras também. Uma certa facilidade de se abandonar certos consensos e entendimentos que pareciam mais claros, mais intuitivos, sem enfrentar o ônus necessário para se afastar aquilo que seria o mais óbvio. A gente viu isso muitas vezes. E aí eu acho que é interessante, né? Talvez pudesse ser interessante ter em mente como elemento alguém que não tem uma visão idealizada ou, como você falou, romantizada sobre si e sobre a função do tribunal, né? Essa postura de, talvez, alguém com uma certa humildade na execução ali do seu trabalho, né? Porque o que eu acho também é que essa idealização sobre a função do tribunal, é claro que o Supremo, nas últimas décadas, teve uma função fundamental de afirmar direitos, mas acho que a gente está hoje numa certa etapa que tem a ver com a efetividade das decisões do Supremo, né? O Supremo fazer grandes afirmações tem o seu valor, tem o seu efeito, seus efeitos indiretos, seus efeitos simbólicos, mas não entrega tudo que o tribunal promete entregar em termos de mudança de realidade, de impacto, né? Então, me parece que seria importante ter alguém que se preocupa com a efetividade dessas decisões e com o processo de operacionalização dessas decisões, né? Que entenda que a realidade não muda só com a decisão, com uma decisão ambiciosa, com uma decisão bonita. E aí aqui também estou pensando, né, nessas decisões estruturais que são importantes, que têm uma intenção de transformação alinhada dentro desse projeto constitucional, mas que não necessariamente tem se refletido na conduta das autoridades e dos agentes aos quais ela se direciona. Então, eu acho que isso poderia ser um fator relevante também, né? E ainda só um último ponto que tem a ver com comportamento, né? Já que a gente está misturando aqui coisas que têm a ver um pouco com visão de mundo e comportamento, acho que um outro ponto que a gente sempre discute, é claro, a relação com a mídia, né? Alguém que talvez não tenha uma relação tão próxima com a mídia, assim, ou não esteja preocupado em construir um canal pessoal para influenciar no tribunal, às vezes contra o tribunal por esse canal. Então, talvez, dentro de tudo que a gente já falou de uma preocupação institucional, isso também seja um fator, e como eu falei, não um fator só para se esperar que a pessoa tenha, assim, espontaneamente, porque, como vocês disseram, os incentivos não levam a isso, mas talvez alguém que em situações parecidas não cedeu a essas possibilidades. Bom, começando por essa questão que o Tomás colocou e que o Felipe também falou, Juliana voltou agora, os incentivos, né? Em parte, eu concordo, mas acho que mesmo sendo só descritivo, pensando em termos de incentivos, tem um problema aí que existe também um incentivo de você sinalizar que você é um presidente que faz coisas virtuosas, que respeita as instituições, que é a razão pela qual
oficialmente, né, o Lula justificava a indicação pela lista tríplice lá atrás. Fez isso por raciocínio político. Aí hoje ele pode, né, dizer, poxa, mas não estava dando certo, é uma outra conversa que a gente pode ter depois, o que isso quer dizer, mas ele fez aquilo imaginando que receberia, que aumentaria o capital político dele, né, dizendo, eu sei que isso tem um preço, eu poderia fazer o que outros fizeram, indicar quem eu quiser, mas eu não vou, porque eu acho que isso é a coisa institucionalmente melhor, e isso eu vou ser elogiado por isso, como foi. Como foi, as pessoas reconheceram. Agora, esse elogio só faz sentido se você entende que isso é amarrar suas mãos, se você entende que esse era um ato de fazer algo que não era simplesmente eu vou indicar o que é melhor para mim no curto prazo. Então eu acho que enquanto a gente tiver no nosso vocabulário político, né, e os políticos quiserem usar isso para se beneficiar politicamente também, dizendo eu quero ser reconhecido como uma pessoa que fez uma coisa que é importante para a instituição, que é o vocabulário que o Lula usa para se referir às indicações dele naquele momento lá atrás, acho que existe esse incentivo ainda. Ou então a gente virou, né, um país em que isso não faz mais nenhum sentido, né? Não tem mais como você querer dizer quero ser reconhecido como alguém que fez uma coisa que é correta do ponto de vista institucional e ganhar benefício político por isso. E sobre o passar perna, tem duas maneiras de pensar o passar perna, eu acho, né? Você tinha uma trajetória, você me fez pensar que você era um tipo de pessoa, que tinha um tipo de ideia, e de repente, chegando lá, você mudou completamente. Isso posso entender que tem algumas manifestações mais exageradas disso que podem ser ruins, mas é importante pensar que independência é isso também, né? Não pode ser uma proibição de você frustrar o presidente que indicou. Mesmo se você não prometeu nada. Mas aí o frustrar é diferente do passar a perna, né? Certo, então, mas aí eu estou tentando pensar se aquela coisa, né, Diego? Obviamente a presidente Dilma não concorda com tudo que o Barroso votou, que o Teori decidiu, que a Rosa se manifestou. Mas tá ok. Mas a outra coisa é ver um comportamento absolutamente diferente, oposto do que havia de expectativa. Sem dúvida, concordo. O problema é quando passar a perna se torna, me prometeu uma coisa, né, falou que ia fazer tal coisa, sem dúvida. E não, né, falou que ia matar no peito, e não, isso, aí não tem o que justificar, né? Aí tá errado tá o presidente, que também tá errado, o presidente que esperou que contaria com esse tipo de promessa de um ator que ele sabe que vai ser independente, que depois não tá, né? Alguém que faz esse tipo de promessa para você é justamente o tipo de pessoa que depois, quando for independente, pode quebrar essa promessa também. É isso que eu digo que talvez tenha um aprendizado nesse tipo de característica. E aí por isso, entendi, por isso que ficaria parecido com o Dilma. Quantas vezes a gente ouviu do ministro Nelson Jobim, que depois foi para a FGV, inclusive, quando você estava lá, o Tomás já estava e tal. Quantas vezes a gente ouviu ele falando, tem que indicar alguém que tenha biografia, que não vá no Supremo construir sua biografia. Isso, se a gente pega essa frase e destrincha, vai muito do que nós estamos falando aqui. A Juliana mesmo mencionou, uma certa humildade e deferência ao tribunal, à jurisprudência. Eu me lembro do ministro Fux, numa das primeiras sessões dele, dizendo: o Supremo já tem jurisprudência sobre isso, mas como eu não participei do julgamento, eu vou votar em outro sentido. E dava liminares em outro sentido. Pega a jurisprudência e joga fora, né? Então, esse tipo de humildade, que eu acho que tem muito a ver com o que o ministro Jobim falava, que eu acho que ele estava buscando uma outra coisa, mas tem a ver com isso de biografia. E de olhar o Supremo com essa deferência, com essa certa humildade. Porque se virar uma guerra de campo aberto, qualquer um pode fazer o que quiser, aí sim o presidente vai ter só o estímulo de procurar aquele que toma tubaína com ele. É interessante que nos Estados Unidos, né, onde a gente tem esse tipo de disputa, polarização, há algum tempo, um dos motivos que se aponta pela nomeação de juízes federais com frequência, não é o único, tá? Tem outros motivos políticos e estratégicos de por que se faz isso. Mas é exatamente essa noção da biografia, né? A biografia não no sentido, né, de o que você fez, onde você estudou, né? Mas a noção de que juízes, inevitavelmente, têm que se decidir casos que são colocados diante de si. Então você consegue saber de verdade o que a pessoa faria
vendo o que ela fez. Né? Você pega um juiz, que foi um juiz, no caso dos Estados Unidos, né, de um tribunal de apelação federal, e diversas questões que vão chegar na Suprema Corte como recurso, eventualmente, são exatamente o mesmo tipo de caso que passam pela pauta do tribunal numa instância inferior. E daí você consegue saber. Claro que isso não é perfeito, claro que pode ter temas que nunca aconteceram antes. Eu acho que isso é um pouco do que... E claro que isso gera outros efeitos, tá bom? Negativos. Assim, também tem uma literatura que fala, hoje em dia, se você quer chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos, poderia, durante o período, não escreva, tem certos temas sobre, se você for um acadêmico, não escreva sobre isso. Né? Não deixe clara a sua posição sobre temas que são polêmicos, que vão servir de veto depois se um dia você for nomeado. Então as pessoas às vezes ficam em silêncio, né? Mas aí que está a diferença. Um acadêmico pode não escrever um artigo sobre um tema, né? O juiz pode dar sorte de, enquanto ele estava no tribunal, nunca ter sido obrigado a decidir no mérito, pode ter saído por uma questão formal, pode nunca ter entrado no mérito sobre algum tema. Isso também pode acontecer, mas é mais difícil. E esse tipo de teste existe. Eu acho que isso também coloca a gente numa situação que que me chama a atenção aqui, que eu acho que volta à questão do direito trabalhista, né, que eu estava mencionando, mas vale para outros temas, direitos, inclusive, né, direitos fundamentais, outros, né, outros temas prementes do Brasil hoje, questões que têm a ver com o direito penal na nossa sociedade, questões que têm a ver com encarceramento, questões que têm a ver com questões de gênero, de raça, e que são presentes todos os dias na nossa discussão política, também colocam essas questões que o que você quer dizer quando você quer saber a biografia dessa pessoa? Às vezes é você ter certeza sobre como ela se posicionaria sobre esses temas. Não porque ela vai fazer aquilo porque ela concorda com você, não porque ela vai fazer aquilo, né, é o inverso que as pessoas imaginam, né? Não um presidente que vai nomear alguém que vai fazer o que quer que eu prefira. E eu vou sinalizar lá na frente as minhas preferências, posso mudar, inclusive. O contrário. Eu tenho preferências, isso é absolutamente normal. Eu tenho certas preferências, eu olho para as pessoas que têm visões constitucionais e eu vou nomear alguém que tem uma visão constitucional que esteja em alguma sintonia com a minha preferência. Então, coisas normais. Hoje a gente tem um foco na questão penal em grande parte por conta da Lava Jato, mas isso vale para qualquer área. Na época das privatizações, não tinha nenhuma chance de um presidente que é responsável pelas privatizações que ele vai nomear para o Supremo alguém que é contra privatizações, que dali 2, 4, 6 anos vai declarar inconstitucionalidade ou fragilizar as medidas que foram tomadas por aquele governo. Né? Um exemplo na pauta econômica. Né? E você imaginaria o contrário, alguém que seja pró-direitos trabalhistas não vai nomear alguém que seja um grande liberal que vai fragilizar, né, e começar a colocar, né, o contratado sobre o legislado, qualquer coisa tipo, para ser sindicatos e coisas do tipo. Não faz sentido você imaginar que alguém vai fazer isso. Isso é absolutamente esperado e normal. Me chama a atenção que não é esse tipo de discussão que a gente está tendo, né? Porque seria interessante, é muito difícil, né? Eu acho que qualquer pessoa que já votou sabe que que da mesma maneira quando você vota para um candidato ao legislativo, você tem que escolher suas prioridades, né? Tanto representacionais, às vezes você quer votar para uma mulher negra, por exemplo, mas daí você, dentre as mulheres negras, vai ter mulheres negras que têm uma pauta mais ambientalista, vai ter uma mulher negra que tem uma pauta que esteja mais preocupada com questões trabalhistas, esteja mais preocupada com questões de direitos de alguma minoria. Você vai olhar para aqueles candidatos que se colocam como potenciais representantes seus, né, na Câmara, e você vai olhar para uma pessoa que representa aquilo que você acredita, mas talvez você não ache, é possível, mas talvez você não ache alguém que vai bater e gabaritar em todas as suas prioridades, aquela pessoa vai ter, né, vai bater com as suas. E você então vai ter que escolher entre as suas prioridades. Talvez você tenha que escolher entre, naquele momento, dada a centralidade do tema, dada qual é a função daquela instituição, dada qual é a probabilidade política nos próximos 4 anos. Tem um monte de coisa que você está olhando e pensando, não, eu acho que hoje isso é muito importante para mim. Ou hoje isso não só é muito importante para mim, mas tem chance de nos próximos 4 anos a gente decidir sobre isso, então eu preciso ter pessoas que tenham capacidade para discutir esse tema lá. Olhar para o Supremo seria algo parecido, né? Você não vai achar necessariamente alguém que gabarite todos os seus temas. Então, às vezes, a discussão sobre o Supremo é um pouco a discussão sobre nossas prioridades políticas, nossas prioridades constitucionais. Você não sabe nem o que vai aparecer para gabaritar, né? Pode aparecer uma questão completamente nova. Mas eu chamaria a atenção que não é isso que a gente está discutindo. Quando a gente fala alguém de confiança, eu acho que volta a gente está batendo nisso, né? Uma coisa de confiança é alguém que eu confie. Tem duas coisas. Alguém que eu confie
que tenha, digamos, as visões ideológicas, aqui eu digo no sentido de ideologia constitucional, tem uma visão sobre a Constituição que seja a que eu acredito, né? E que, portanto, esse é um tipo de confiança. Tenho confiança, ou seja, é quase dizer, eu tenho confiança que as pessoas vão fazer a coisa certa. Mas, Tomás, na minha opinião. Claro que tem discussão sobre qual é a coisa certa, mas eu tenho outra coisa eu tenho confiança de que essa pessoa, quando pressionar, quando mudarem o jogo político, quando mudar quem está no poder, ou quando mudar a pressão pública, ainda assim vai fazer a coisa certa. Isso é um outro tipo de discussão. Isso também é importante. Uma terceira coisa eu não estou nem falando do 1 nem do 2. Eu estou falando que eu quero alguém que não vai fazer nada contra mim. O que quer que seja. Isso é um outro tipo de discurso. Esse é o discurso da tubaína. E eu acho que é isso que a gente não pode naturalizar. Porque o 1 e o 2 são normais. E o 1 e o 2 são preocupações razoáveis e importantes. Qualquer presidente Mas, Tomás, teria. O que eu ia mencionar o 3 é o seguinte. Por mais que a gente tenha essa desconfiança aqui, eu conversando com ministros do Supremo, inclusive sobre a indicação deles, ouço, por exemplo, de um dos indicados pelo presidente Bolsonaro, que ele disse: eu sei o que você pensa e o que você pensa parece com o que eu penso. Portanto, não precisava nem pedir. Da mesma forma que a presidente Dilma, quando indica a ministra Rosa Weber, sabe o que ela pensa sobre trabalhista. E era importante para ela. Então não precisava nem pedir. Mas todos eles, me parece, passaram por postura. Por essa postura pessoal que a gente olha. E o presidente Lula, obviamente, é uma águia política e sabe, e não vai ser enganado. Enganado por alguém que, por exemplo, apareceu aí dizendo que era candidato ao Supremo e não tinha a menor condição de ser candidato ao Supremo, estava só querendo botar o seu nome. O presidente conversou com ele e imediatamente viu que não tinha menor sentido aquela pessoa ser candidata ao Supremo. Mas eu acho que essa característica pessoal, essa sensibilidade para o comportamento individual das pessoas, isso está colocado desde o princípio e todos os presidentes levaram isso muito em consideração, até mais do que tubaína, por exemplo. O presidente Bolsonaro, acho que isso estava na conta dele, e ele mesmo mencionou, mas acho que também tinha algo de comportamento e de expectativa em relação ao que ele queria de Supremo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque, obviamente, o presidente, inclusive, deu uma entrevista para o jornalista Reinaldo Azevedo e não fugiu da pergunta sobre a possível indicação de Cristiano Zanin para o Supremo. E a gente sabe que na política, se o presidente quer não falar sobre um assunto, ele desvia. E ele admite, sim, a possibilidade de indicar Cristiano Zanin para o Supremo, e isso o coloca numa posição muito privilegiada nessa corrida. E com o argumento que eu ouvi de pessoas próximas ao presidente, de que o presidente quer alguém legalista. Como a Juliana mencionou aqui na nossa conversa antes de começarmos, né, a expressão que a pessoa usou é alguém que seja contramajoritário para aplicar a lei e que não se deixe influenciar pela opinião pública dessa forma. Portanto, alguém legalista. Mas eu pergunto para vocês, a indicação de alguém como Cristiano Zanin, o advogado que representou, que defendeu o presidente Lula na Lava Jato, atende a essas demandas? Como é que vocês observam a possibilidade de indicação de Zanin para o Supremo? E eu começo com você, Diego. Acho que todo mundo que atua como advogado, né, vai poder dizer que se bateu pelo legalismo, pela correta aplicação da lei no seu caso, do caso do seu cliente, e o Zanin, nesse sentido, de fato, né, ele passou anos defendendo consistentemente uma posição, no caso que ele considerava que as regras estavam do seu lado, e ele foi corajoso nessa defesa até o fim. Mas isso acho que qualquer advogado dedicado ao seu cliente pode dizer isso, né? Acho que o teste do legalismo de alguém não pode ser as posições que você assumiu como advogado apenas, né? E no caso, eu diria que o currículo do Zanin, a trajetória dele, basicamente, né, é a associação com o Lula que o projetou, né, nesse cenário. É o papel que ele cumpriu como advogado do presidente Lula. E aí eu considero que alguns dos problemas que a gente apontou, não me parece que nada no comportamento dele necessariamente aponte que esses problemas vão aparecer. Mas eu também não acho que está claro que ele atende a outros critérios que vão fazer com que as pessoas não pensem, olha, ele está sendo indicado porque foi o advogado do presidente Lula, o que isso não é uma crítica, você ser o advogado do presidente Lula, evidentemente que não, e não é nenhuma crítica à atuação específica dele, pode ter sido excelente,
Mas a questão é isso, né? Isso atende a essas preocupações que a gente está colocando? Me parece que é preciso mais, eu acho, para que elas sejam afastadas, para que você possa dizer, não, essa é uma pessoa que de fato, né, quando estiver sofrendo críticas, mas para além de estar na posição de advogado, quando tiver liberdade para escolher, de acordo com a sua consciência, qual a posição correta, será que vai ser um legalista? Quais são as crenças dele sobre outros temas, né, como o Tomás tinha apontado, né? Virou então apenas a posição que você tem com relação à Lava Jato. A posição que você tem com relação à Lava Jato é o seu indicador, né, de quão sintonizado com os direitos fundamentais você está. Então me parece pouco, me parece uma indicação que tem um material rarefeito para além dessa atuação na Lava Jato e da posição pública, sem dúvida corajosa que ele assumiu, para a gente avaliar. Eu pensaria, então, que essas perguntas que a gente colocou, algumas delas me parecem não estar respondidas no caso dessa indicação. A gente não sabe direito quem ele é, o que pensa, né? Foi um advogado que se formou no Societário, apareceu aí para todo o país na defesa do presidente Lula. Uma das coisas que, se o presidente leva isso em consideração mesmo, ele passou no teste, que é aguentar a pancada da opinião pública. Isso ele aguentou. Mas e o que mais, né? O que pensa de direito trabalhista, direitos fundamentais, Supremo Tribunal Federal e por aí vai, né? Uma coisa muito rápida, a coragem, aguentar a pancada, essas são virtudes que tem que assumir uma manifestação muito específica no caso do juiz, né? Claro que você tem que ter coragem para fazer o que você acha que é a coisa que está determinada pelas regras, a melhor leitura das regras, né? Coragem para fazer qualquer coisa que dê na sua telha não é uma virtude em si. Não estou dizendo que isso é o caso do Zanin, mas acho que também esse critério da coragem... Mas sabe, Diego, um dos comentários que o presidente fazia no passado era de que ele indicava alguém para um cargo que é vitalício, vai ficar até os 75 anos, com segurança, e que a pessoa às vezes se curvava à opinião pública. Esse é o argumento dele. Ele fala, preciso ter coragem para isso, para você tomar sua decisão com base no que você acha correto baseado na lei, e vida que segue. Não ficar esperando um aplauso de padaria, né? Tá certo, nem aplauso de quem te indicou, nem aplauso Exato. de quem apoiou sua indicação, mas tem nem ligação sentido, depois cobrando, né? Sem você dúvida, me prometeu não, tal coisa. com Também certeza. seria inadmissível. Faz sentido Juliana. esse critério nesses termos. Não, estou concordando totalmente com isso, acho que esse é um critério importante. E eu acho que uma coisa que o Diego colocou, que é essas perguntas sobre o Zanin, sobre esses outros aspectos, elas não estão respondidas, mas aí acho que vale a pena a gente talvez levantar que elas não estão nem perguntadas, né? Eu acho que o problema é esse também. Verdade, o debate, ele está assim, olha, você acha que é legítimo um presidente indicar o sujeito que foi o advogado dele, sim ou não, né? E acho que né? Depende do que mais tem aí. Eu acho que isso não está sendo colocado. Então, seria importante a gente levantar essas perguntas, né? Nós da academia, imprensa e todo mundo que está preocupado com esse processo, para que eventualmente elas sejam respondidas. Eu acho que isso se conecta também com um debate aqui que a gente volta e meia faz, né? Sobre o papel das sabatinas, a ideia de que isso seja um momento para um escrutínio, né? Para um debate sobre o que tá colocado aí. E acho que também, dentre essas perguntas que tem que ser colocadas, e acho que essa está mais colocada, mas aí no caso tem que ser respondidas, por que, nesse caso, abandonar o critério da diversidade, né? E da diversidade não pela diversidade em si, né, mas pela multiplicidade de experiências, da contribuição que isso vai trazer para o tribunal em termos de compreensão do direito e da realidade, pelo elemento de reparação histórica, então por todas essas razões, né, não por uma diversidade estética ou de fachada ou nada desse tipo. Mas acho que entre essas perguntas tem que estar, olha, por que abandonar esse critério ou essa preocupação que em outros momentos teve colocado e até porque, nesse momento, seria possivelmente um retrocesso, né? Com a saída de uma ministra mulher, voltaríamos a ter uma ministra mulher de novo. O fogo, né, Juliana? É que se discute só uma ministra para a vaga dela, que é em outubro. Por que só na dela, né? Por que só na dela? Por que não agora? Por que não duas mulheres? Por que vai ser o teto?
2 ministras. Exato. É quando o piso vira o teto, né? O piso vira o teto. Isso a gente está cansado de ver com relação às discussões de ações afirmativas e é um risco gigante. Acho que até sobre isso também o Tomás tem algumas coisas para dizer, né? Vocês já tocaram, né? Se a gente só nomear mulher para vagas de mulheres, nunca aumenta o número de mulheres. Primeiro que isso não está nem garantido. Ninguém está garantindo que na vaga da ministra Rosa Weber será nomeada uma mulher. A gente espera que sim, pelo menos isso, né? Especialmente se não for agora. Né? Ou as pessoas trocam invertido. Se for uma mulher agora, daí na próxima não precisa. Se você fizer assim, primeiro nunca aumenta o número de mulheres. Né? Eu acho que a Juliana mencionou que eu tinha a dizer que eu já falei outras vezes entre a gente, né? A gente tem uma situação curiosa, uma situação curiosa em que no Supremo Tribunal Federal hoje a gente tem mais pessoas chamadas Luiz do que mulheres, né? Em quanto tempo a gente vai... Me parece curioso, né? Que a gente tem essa situação no tribunal hoje. Mas sobre esse aspecto, eu acho que é uma boa conexão com a questão do Zanin. Eu não tenho nada... Eu conheço muito pouco do Zanin. Eu não conheço pessoalmente, né? Eu conheço tanto quanto as pessoas que acompanham o noticiário nos últimos anos. Eu não quero falar... não queria pessoalizar. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que tocar nesse tema porque ele é a manifestação, em alguma medida, do nosso tema amplo que a gente está falando. Alguém de confiança, a importância do critério confiança, a importância do critério lealdade, o que significa coragem para o Lula, né, nesse momento. E eu queria chamar a atenção porque eu falei antes, quando a gente falou sobre... Dá para a gente fazer uma lista, a gente imaginar que alguém que queira fazer uma nomeação, né, que pensando no tribunal, como ele vai funcionar, o que essa pessoa vai fazer, qual é a função do tribunal, que ela talvez tenha uma lista de características, de posições, e que ela consiga fazer uma lista, e talvez o Lula tenha lá a lista dele. Né? Não sei qual que é, a gente mencionou aqui coisas que talvez estivessem na nossa, tivesse a lista dele. Eu tenho dificuldade de acreditar que a única pessoa que preencha todas essas características seja o advogado-presidente da República. O advogado pessoal do presidente da República. Veja que não é nem o AGU, alguém que tinha uma posição institucional, alguém que teve um cargo no governo, alguém que foi o advogado pessoal do presidente da República, é a única pessoa que preenche todos esses requisitos. Se fosse isso, talvez a gente tivesse que discutir, mas não sendo, eu acho que duas coisas me chamam a atenção. Né? Uma é, como eu disse antes, eu também não acredito que seja possível que alguém que preencha todas as características seja necessariamente um homem branco. Não é possível que não tenha nenhuma mulher negra ou um homem negro, se for ser homem, no país hoje, que preencha os requisitos do Lula, né, e que seja necessariamente um homem branco. Mas mais do que isso, e dentre todos os homens brancos, se é que faz isso, o único é o advogado do presidente. Isso me parece incrível, literalmente. Né? E o que me chama a atenção nisso é talvez a falta de preocupação do Lula com o reflexo político disso. Né? Porque, justa ou injustamente, o Lula, que é um personagem que tem uma altíssima rejeição política, que é uma pessoa que tem uma posição que é polarizante na sociedade de hoje, que se elegeu dependendo do voto dos indecisos, numa camada intermediária. Foi assim que ele conseguiu constituir sua maioria, que ele olha para a opinião pública e fala: eu vou nomear o meu advogado público e o que acontecer em termos de opinião pública, do que a imprensa vai dizer, do que os grupos de WhatsApp vão dizer, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas que votaram em mim vão achar disso, não me interessa. Eu acho que se isso acontecer mesmo, isso acho que me diz algo sobre qual é a visão do Lula hoje. E é claro que você pode pensar que ele está sendo estratégico. Né? Que o Lula, se ele for nomear uma pessoa com essa característica, é melhor ele fazer agora, e daí na segunda ele faz uma nomeação mais neutra, que daí vai estar mais próximo da eleição, né? Essa lógica. Se for para fazer, às vezes é o contrário que as pessoas pensam, né? Em vez de deixar para fazer no final, que às vezes vamos deixar para o final. Que situação política ele vai estar? Eu vou fazer no começo, e daí depois, talvez seja isso, mas de qualquer maneira, o fato de que isso não seja um limitador, acho que me chama a atenção. E eu acho que, como eu disse, justo ou injustamente, com a pessoa do Zanin, não tenho nada contra ele, isso não ajuda a percepção pública sobre o tribunal sendo um tribunal que é institucional. Né? Então, acho que tem duas questões. Acho que tem muitas dúvidas sobre quais são as posições pessoais dele sobre esses temas, eu não tenho como saber. Né? Eu não acho que ele foi testado, e mesmo que ele tivesse... além mais do que isso, eu não acho que as perguntas estão sendo feitas. Né? Eu não acho que ele tenha tido oportunidade de falar sobre isso, e mais do que falar sobre isso, de demonstrar isso, esse tipo de indicação não parece um tipo de indicação que ajuda a remendar, a cicatrizar, a melhorar essas feridas
que o tribunal tem, em parte por culpa do próprio tribunal, claro disso, mas de qualquer maneira não parece uma indicação que caminharia para isso. A gente teria que esperar a próxima e a próxima e a próxima, talvez, para começar a fazer essa recuperação, e isso me parece problemático, porque eu não acho que a gente tem esse tempo. A gente viu o quanto o tribunal foi importante nessa transição política. Um Supremo Tribunal Federal e um TSE, porque essas nomeações também afetam o TSE, que tenha respeito público, que tenha uma reputação pública, que seja visto como imparcial, é fundamental para momentos de crise, como nós tivemos recentemente, para que o tribunal seja capaz de fazer exatamente o que o Lula está dizendo que ele quer que ele faça. Que ele tenha a coragem de, contra a opinião pública, fazer aquilo que a Constituição exige. Então, para o tribunal fazer isso, ele tem que ser um tribunal que essa opinião pública, mesmo discordando do tribunal, respeite, pensando, tá bom, eu discordo, mas o que a Constituição exige mesmo. Ou eu discordo, mas é o que o tribunal disse e é a função do tribunal. Não me parece que uma nomeação que seja pautada pela noção de relação pessoal com o presidente é algo que nos leva para essa direção. É até mais do que pessoal, né, Tomás? E aqui a gente já encerra. Mais do que pessoal, algumas pessoas em torno do presidente falam de gratidão, como se a indicação para o Supremo fosse uma retribuição por algo. A gente sabe que não é, e não vai ser tratada ou não deveria ser tratada dessa forma, né? Vamos esperar, tem muito ainda nesse processo. É possível, inclusive, que a indicação não saia de imediato. A gente já viu, inclusive, indicações sendo feitas em conjunto, por mais que as duas vagas tenham uma distância no tempo, mas nada impede que elas sejam feitas uma próxima da outra. Então a gente pode ter 2 ministros próximos a serem sabatinados e também escrutinados pela opinião pública. E só um ponto para fechar mesmo, que você mencionou, Tomás, que talvez as pessoas olhem isso e pensem, mas a opinião pública, se esse é o nome que ajuda, né, a construir um consenso ou então uma melhor imagem junto à opinião pública. Talvez ainda estejamos em tempo de campanha, será? Em que o presidente está preocupado com seus eleitores, porque os seus eleitores vão dizer, o Bolsonaro fez, então ele também pode. Isso é um pouco de visão um pouco cínica, né, do que deveria ser o tribunal. Diga, Diego, pode falar. Vou só fazer referência a essa pesquisa, acho que a Atlas IJ, né, que perguntou para as pessoas que votaram em Bolsonaro e Lula no primeiro turno se confiavam ou não no Supremo. E um resultado perturbador e muito interessante era 90% de quem votou em Bolsonaro não confiava no Supremo e 80% de quem votou em Lula confiava no Supremo, né? Então, o que só reforça essa relação. Hoje o eleitorado do Lula está para o Supremo, mas essa é uma relação muito frágil, né? Estão apoiando a direção que a instituição tomou nos últimos meses, nos últimos anos. Pois é, vamos ver de que forma isso se relaciona. E a gente volta aqui, obviamente, quando esses nomes aparecerem, para a gente fazer isso. E eu faço uma última referência aqui, o Conrado Hübner escreveu na Folha um texto sobre indicação ao Supremo, e conversando com ele esses dias, e algo que a gente também faz aqui, e a nossa função é de tornar um pouco mais caro esse processo, né? De tornar um pouco mais difícil e buscar alguns pedidos de justificação. É óbvio que o presidente vai fazer o que ele quer, achar o que deve fazer, mas o nosso papel aqui também é fazer essa discussão sobre o que seria melhor e o que deveria ser, na nossa visão, evidentemente, o preenchimento dessa vaga. Diego, Tomás e Juliana, hoje a gente não faz rodada final porque o tema foi esse longuíssimo processo de indicação, mas semana que vem a gente está de volta. Obrigado mais uma vez e até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.